Olá! Nós já estudamos aqui no canal qual é o fundamento para o reconhecimento de um sistema de precedentes pelo novo Código de Processo Civil. E esse é o assunto da ideologia dinâmica da interpretação. E você encontra o link para esse vídeo aqui na descrição. Bom, mas agora eu vou falar a verdade para você e nós vamos estudar qual é o real fundamento por trás dessas alterações recentes que nós temos percebido no direito brasileiro e especialmente no processo civil. O objetivo do pessoal é tentar resolver a quantidade enorme, a quantidade avassaladora, a quantidade desumana de processos que existe nesse país. Você precisa ter isso em mente para poder compreender bem o novo Código de Processo Civil, tá? E esse vídeo aqui é especial para o meu amigo Felipe Souza, porque nós já tratamos desse assunto pelos comentários aqui do canal. Então faça como o Felipe também, por favor, e deixe o seu comentário para nós irmos construindo o conhecimento em conjunto por aqui. Bom, só para introduzir a nossa conversa, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre a diferença entre a tradição de Civil Law e a tradição de Common Law. O link para ele também está aqui na descrição. O que acontece é que hoje há uma necessidade de nós repensarmos o direito, especialmente após as alterações que houve na Europa continental depois da Segunda Guerra Mundial. E a partir disso, então, nós precisamos repensar tanto a teoria do direito quanto a teoria da interpretação jurídica, mesmo na tradição de Civil Law. O que acontece é que hoje se fala, como o próprio Felipe observou no comentário dele, num processo comum de influência entre as tradições de Civil Law e de Common Law. Vai ser interessante eu gravar um vídeo só sobre esse assunto, porque no vídeo anterior, no vídeo que trata sobre essas tradições, eu abordei também essa semelhança entre elas, mas a partir do processo de formação histórica das duas tradições. Então, esse processo de comum influência como um tema para um próximo vídeo, eu já vou deixar anotado aqui e mais adiante eu posto um vídeo sobre isso, tá? Mas por enquanto, só para que você tenha uma ideia, a ideologia dinâmica da interpretação, um assunto que nós já estudamos aqui, ela foi admitida pelo Tribunal Constitucional italiano em 1956. Aqui no Brasil, normalmente a gente está 30 a 40 anos atrasado em relação à Europa e os Estados Unidos, tá? Nesse caso a gente está mais ou menos 60. Mas essa conversa já está ficando comprida demais e o objetivo aqui não é falar sobre teoria do direito. Então, para você entender melhor esse assunto e para facilitar a sua vida e a minha, eu vou deixar todos os vídeos que você precisa assistir, inclusive na ordem que seria interessante você assistir, aqui na descrição. Tá? E com isso você pode ter um panorama melhor da questão do ponto de vista teórico e também do ponto de vista histórico. Afinal de contas, você sabe que aqui o direito é sem juridiquês, mas às vezes ele é com um pouco de história. Então, para resumir, a observância de precedentes, mesmo aqui na nossa tradição de Civil Law, ainda que sejam normalmente precedentes interpretativos, quer dizer, precedentes que apenas interpretam a lei. Mas a observância dos precedentes se tornou uma necessidade decorrente da segurança jurídica, que na verdade significa a previsibilidade do direito, e de isonomia, de igualdade perante a decisão judicial. Como esses são aspectos teóricos, então talvez seja interessante eu também tratar deles num outro vídeo. Tá? Mas apesar dessa perspectiva teórica, não é exatamente esse o viés com o qual o assunto tem sido tratado aqui no Brasil. Tá bom, é claro que existem autores sérios que estão preocupados com esse aspecto teórico, sim, e eu não poderia deixar de citar aqui o professor Marinoni, que é uma grande referência para mim. Tá? Mas todas as alterações que você vai perceber no Brasil, a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, o grande foco delas é resolver o problema dos números. Aliás, não é à toa que com essa perspectiva, a Emenda 45 de 2004 criou uma figura estranhíssima, a tal da súmula vinculante. Mas eu não vou tratar das súmulas vinculantes aqui nesse vídeo, tá? Vou fazer isso num vídeo específico. No fundo, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos preocupados com precedentes, nós estamos dando um novo significado para a ideia de jurisprudência e até mesmo para a ideia de súmulas, inclusive com essas tais súmulas vinculantes aí, porque nós estamos preocupados, no fundo, em resolver o problema de números. Aliás, se você pegar todos os relatórios,
todas as manifestações dos políticos, dos ministros do STF e do STJ, as recomendações do CNJ e até mesmo as justificativas das alterações legislativas, você vai perceber exatamente essa tônica. Tá, mas o problema disso tudo é que para a gente ter precedentes formalmente vinculantes, nós precisamos basicamente apenas de duas coisas. A primeira coisa é uma cultura de respeito aos precedentes, é uma questão cultural. E é por isso que a coisa é muito mais tranquila na Europa continental. Eles são um pouquinho mais civilizados do que nós. E a segunda coisa, que é tão importante quanto a primeira, é a forma como os precedentes são produzidos. A forma como os tribunais decidem. Os tribunais têm que decidir preocupados com o fato de que aquela sua decisão vai formar um precedente. Bom, aqui no Brasil nós não temos essa cultura, pelo contrário, né? Como eu já tenho mencionado aqui, os advogados querem litigar, litigar e litigar, não importa se eles tenham razão ou não, e também não houve qualquer mudança significativa, pelo menos não na prática, na forma como os tribunais decidem. Quer dizer, os tribunais não estão ainda decidindo como se estivessem preocupados em que as decisões deles vão formar precedentes. Então, na letra, o CPC nos diz que há precedentes formalmente vinculantes e que nós devemos obedecer os precedentes, o que é, em tese, uma coisa boa. Mas, na prática, os tribunais continuam decidindo da mesma maneira, que, na verdade, é decidir de qualquer maneira. E isso nos mostra que eles não estão exatamente preocupados com o fato de que as decisões que eles produzem devem produzir precedentes. Como é que eu resumiria essa questão, então? Bom, eu resumiria exatamente dessa maneira. Nós despertamos para a temática dos precedentes como uma tentativa de resolver a quantidade enorme de processos aqui no Brasil, mas sem que haja uma cultura de respeito aos precedentes, por um lado, e por outro lado, sem que haja um processo adequado de formação de precedentes a partir das decisões dos tribunais. Ou seja, em resumo, tudo por uma imposição meio formal aí do novo Código de Processo Civil. Aliás, é até mesmo engraçado, para não dizer incoerente, que uma lei esteja nos dizendo que nós devemos obedecer precedentes e ainda esteja nos dizendo que tipo de precedentes ou que tipo de pronunciamentos judiciais nós devemos obedecer. E fazendo isso confunde, como nós já vimos aqui, precedente, jurisprudência e súmula. Bom, pode até haver alguns relatórios indicando a diminuição de número de processos, mas normalmente essa diminuição relativa é no STF, no STJ, e especialmente por causa dos mecanismos de filtro, a repercussão geral, que nós já estudamos, e a técnica de julgamento dos recursos repetitivos, que nós vamos estudar depois. Mas quem lida no dia a dia, no primeiro e no segundo grau de jurisdição, sabe que ao invés de diminuir, os processos só estão aumentando. É como eu digo para os meus colegas de trabalho e como eu digo para os meus alunos. A prestação jurisdicional no Brasil hoje é uma piada. Na verdade, uma piada de mau gosto. E para falar em inglês, porque em português não fica muito legal, and the joke is on us. E qual é o resumo dessa conversa toda e qual é a consequência disso tudo? A consequência disso é que a disciplina legislativa, quer dizer, o tratamento do assunto que você vai encontrar no novo CPC, fica totalmente incoerente, fica muito incoerente. Eu já tenho procurado demonstrar um pouco dessa incoerência por aqui e vou continuar tratando desse assunto à medida que for postando os vídeos sobre a disciplina dos precedentes no novo CPC. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal clicando no sininho para ativar as notificações. Compartilhe o vídeo ou então faça como o Felipe e deixe o seu comentário também. E até a próxima!